Boas pessoal, este vídeo vai ser a mostrar aqui a configuração inicial de uma controladora quando vou configurar uma máquina nova. Vamos começar por ligar aqui a controladora. Vamos verificar se tem a última versão do software que estamos a usar, neste caso é Betaflight. E já tem a última versão, tem 3.01, que é a última versão final neste momento. Se não tivesse a última versão, bastava ir verificar qual é que é o tipo de target que está instalado neste momento e instalar o mais recente. Neste caso a borda é uma Rebo F4 e como já tem a última versão não preciso estar a instalar nada. No caso de utilizarem o acelerómetro, precisam de calibrar aqui o acelerómetro. Neste caso, como eu não vou utilizar o acelerómetro, não preciso de calibrar. Mas se precisasse de calibrar, bastava meter a controladora numa superfície nivelada. Verifiquem o nível com um nível. E depois carreguem aqui no botão Calibrate Accelerometer. Eu agora vou passar à frente porque não vou usar. Setor de série, configurem aqui a porta correspondente. Neste caso é o ART3. Vou configurar Serial RX e faço Save and Reboot. A controladora vai reiniciar, vai voltar a ligar. Vamos passar ao próximo separador, com o separador de configuração. O separador de configuração, a primeira coisa aqui que nós temos que configurar é o tipo de layout de motores. Estou a utilizar um 4x, por isso vou deixar ficar. Protocolo a utilizar pelos variadores e controladora. O OneShot 125 é o standard neste momento. PWM é o mais lento deles todos. O OneShot 42 é mais rápido que o OneShot 125, mas nem todos os variadores suportam. Neste caso eu estou a utilizar BLLS, que suporta o OneShot 42, ou então KISS também suporta o OneShot 42. Temos Multishot, que ainda é mais rápido que estes dois, e também os BLLS suportam, ou se tiverem variadores BLL, podem flashar com o firmware correspondente de Multishot. E temos aqui o protocolo para brushed, que são para motores de escovas. Neste caso, os motores praticamente todos que utilizamos em máquinas grandes, 210, é tudo brushless, motores sem escovas. Eu vou configurar Multishot, porque os meus suportam. Ainda tínhamos aqui o D-Shot, que não está aqui disponível porque só está ainda no Betaflight Beta. O D-Shot é o protocolo basicamente digital. E o D-Shot é mais fiável que estes todos. Neste caso eu não vou utilizar D-Shot porque ainda está numa versão inicial, numa fase inicial de desenvolvimento e nem tudo é compatível, por isso vou deixar estar para já num protocolo que eu sei que funciona e só depois, quando já tiver a máquina a funcionar e decidir utilizar D-Shot, então vou utilizar. Vou configurar aqui o Min Throttle para 1000 por causa da calibração dos variadores e o máximo para 2000. Certifiquem-se que isto está bem configurado. O Min Command é quase sempre 1000, a não ser que os vossos motores tenham aquele problema dos tremeliques quando está desarmado, aí teriam que baixar o Min Command, mas isso acontecia apenas com variadores com Simon Key bastante antigos, não será o caso. Tipo de receptor e qual é que é o tipo de protocolo. Neste caso é S-Bus, é o que eu utilizo. Agora vamos aqui ao Gyro Loop, o Gyro Loop e PID Loop. Para configurar isto corretamente, vocês devem conhecer a vossa controladora. Neste caso, como eu estou a utilizar uma F4 com MPU 6000 ligado por SPI, eu posso utilizar 8 por 8, 8 kHz por 8 kHz. No caso das F3 com MPU ligado por I2C, vocês têm que usar o máximo 4. E no caso das F1, aqui no PID Loop só podem utilizar 2 kHz. Mas como eu disse, se vocês não souberem o que é que estão a fazer, se deixarem aqui 4 por 2, a grande parte das controladoras vai funcionar sem grandes problemas.
Uma maneira também de saber, se vocês não sabem como é que a vossa controladora funciona, se a vossa controladora vai funcionar ou não, é configurarem. Imaginem, eu não sabia se a minha controladora ia funcionar com 8 kHz por 8 kHz. E neste caso eu vou desativar aqui o acelerómetro, porque quanto mais coisas desativarem, melhor, porque liberta mais o processador. Eu configuro tudo como eu quero. Neste caso vou ativar também aqui o AirMod. Tenho o Black Box ativado porque esta placa tem um chip de Black Box. Vou fazer Save and Reboot. E quando eu fizer novamente, conectar novamente, eu vou verificar aqui o CPU Load. Não sei se estão a ver aqui no fundo, onde eu tenho um rato. O CPU Load, ou seja, a carga no processador da controladora, no MCU da controladora, deve ser abaixo de 30%. Neste caso, como eu estou a utilizar um F4, que tem muita capacidade de processamento, mesmo com 8 kHz por 8 kHz, só tenho uma taxa de utilização do processador de 3%. É o que está configurado neste momento. Se o vosso processador estiver acima de 30%, tem que baixar. Aqui, PID Tuning. Eu normalmente deixo os PIDs todos por defeito. Estes PIDs de defeito costumam funcionar bastante bem para a grande maioria dos frames. E por isso mesmo não vou estar a alterar já sem conhecer, sem verificar como é que a máquina está a funcionar. A única coisa que eu configuro é aqui o RC Rate, o Super Rate e o RC Expo. Esses valores são configurados depois pela vossa preferência. Cada um terá preferências de ter uma máquina mais rápida ou mais lenta. Por isso, configurem aqui com os vossos valores preferenciais. Se não têm nenhum valor preferencial, não sabem exatamente o que é que metam aqui, deixem estar como está, porque funciona relativamente bem. O separador receptor permite aqui fazer testes ao vosso receptor e ver se está tudo a funcionar bem. Liguem o vosso receptor, configurem o protocolo e agora verificam aqui neste separador se está tudo a responder certo. Se os canais não estiverem a corresponder com os canais certos, podem alterar aqui a ordem. Tem aqui, por exemplo, throttle, aileron, elevator, rudder. Tem aqui, este já é aileron, elevator, throttle, rudder. Se nenhum destes também estiver correto, tem que configurar no mixer do rádio os canais pela forma correta. Não se esqueçam de configurar também os streams, ou seja, verificar se o centro do pitch, do roll, pitch e yaw estão a 1500, quando vocês têm os sticks, largam os sticks do vosso rádio. Se estes valores estão nos 1500, têm que estar, porque se não tiverem, depois vai-vos dar problemas. E outra coisa, não se esqueçam de se o mínimo, de quando vocês metem o stick ao mínimo, se está a ir a 1000 e está a ir no máximo a 2000. Se não tiverem, têm que ir ao rádio e configurar os endpoints. Se não conseguirem configurar os endpoints do rádio para 1000, 2000, existe um comando que permite dizer à controladora qual é que é o mínimo e o máximo para substituir estes 1000 e 2000. Mas por defeito é 1000 e 2000 e a maioria dos rádios conseguem configurar os endpoints. Aqui nos modos eu configuro apenas aqui o ARM e meto isto aqui numa exterminado, faço save. Isto permite que para armar, em vez de ser com o LAM para a direita, seja com um switch. Desculpem. O ideal é ser mesmo por um switch. É muito mais fácil desarmarem caso exista algum problema. Agora aqui no separador de motores é que vamos fazer a calibração dos variadores. Em primeiro lugar, se têm hélices nos vossos motores, tirem imediatamente porque é perigoso. Pode acontecer alguma coisa que não esteja programada, porque as hélices podem começar a rodar. Marquem esta opção, que entendem o risco e as hélices devem ser removidas. E agora mexem aqui o Master até 2000. Isto vai fazer um barulho característico. Eu vou ligar agora aqui o meu variador e vão ouvir aqui o som que isto faz. Vou configurar aqui, isto está ao contrário.
Não se esqueçam que tem que ter tudo bem ligado. Tenho que marcar aqui novamente, se caso esteja alguma coisa errada, neste caso tinha aqui o variador, estava ligado ao contrário, agora não estava trocado com o sinal. Tenho que trocar o fio e depois, então, ligar. Agora já estou em condições de ligar. E agora baixamos aqui para 1000. Não sei se estão a ouvir o som, este é o som de calibração do variador. Ok, agora deixamos aqui na mesma isto ativado. E agora vamos mexer aqui o master até encontrarmos aqui o ponto em que o nosso motor começa a rodar livremente. E no meu caso, não sei se estão a ver, o motor começa a rodar a cerca de 1040. Até antes, mas eu vou configurar 1040 porque o motor está a rodar normalmente a 1040. Não devem configurar, por exemplo, 1015. Não sei se estão a ver, o motor não está a andar normalmente. Isto era uma má configuração de mini throttle. Assim como, por exemplo, 1020. Abaixo de 1025, por exemplo, não devem configurar. Neste caso eu vou configurar 1040. Não necessito de configurar tão abaixo. Agora vamos voltar aqui ao separador configuração. E vamos configurar aqui o mini throttle 1040. Vamos fazer save. E neste momento a nossa controladora já estaria configurada para o primeiro teste de voo. Outra coisa importante que eu me esqueci, e a partir do princípio que vocês já tinham isto bem configurado, não se esqueçam de verificar a rotação dos vossos motores. Podem ver rapidamente o esquema aqui em cima e podem utilizar aqui o motor test para verificar a rotação dos motores individualmente, sempre sem hélices. Não se esqueçam desse grande pormenor, isto é extremamente importante. Verifiquem um por um. No caso deles estarem trocados, basta irem ao BLL Suite. Vou passar a desligar agora aqui a controladora no instante e vou-vos mostrar como é que fazem. Se imaginem que um variador está trocado, basta irem aqui ao BLL Suite, escolher o perfil do Clean Flight, seja variadores com Simon Key, com bootloader Simon Key, ou BLL, e a grande maioria é BLL, é esta opção. Fazem aqui o Connect, ligam a bateria, não se esqueçam de utilizar Smoke Stopper, fazem um read, e neste caso, como só estou a utilizar um variador ligado à controladora apenas para este teste, eu só tenho aqui um variador. E podem inverter aqui a direção do motor, ou normal ou invertida. Se caso ela esteja ao contrário, basta passar de normal para invertido ou o contrário. E a configuração da controladora é tudo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Obrigado por assistirem.